Graça e paz para todos, amém? Então, pessoal, nós vamos agora para a nossa segunda parte da série As Parábolas de Jesus e o Reino de Deus, amém? Nós começamos falando do grão de mostarda, agora nós vamos dar a continuidade ao mesmo versículo que está em Mateus capítulo 13, que fala justamente da parábola do fermento, que é comparado ao reino dos céus, ou ao reino de Deus, tá bom? Então, antes de mais nada, não esqueçam de dar um like pra gente aí, tá? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, postar, repostar, tá ok? E nos ajudem aí a crescer com o canal, para que o reino de Deus, assim como chegou na minha casa, ele possa estar chegando na sua casa e na casa também dos seus familiares, amigos, vizinhos, parentes, enfim, tá bom? Deixa um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber mais conteúdo nosso, tá ok? Então vamos começar aqui, lendo Mateus capítulo 13, versículo 33, vou tentar ser bem breve dessa vez. A Bíblia diz assim: outra parábola lhes disse, o reino dos céus. Olha só, Jesus já volta novamente falando do reino dos céus. Tudo que Jesus nos ensina, né, ele te cura, mas ele faz você se lembrar a importância do reino do seu Pai, né? Ele te liberta, mas ele sempre vai fazer você se lembrar da importância do reino de Deus, do reino do seu Pai. Ele volta, né, te traz a vida novamente, como fez Lázaro, mas ele vai fazer você se lembrar que a nossa vida terrena, ela não se compara com aquela que há por vir, né? Ela não se compara com aquilo que há por vir ainda em nossas vidas, né? Que é justamente a vida pós-morte, né? A vida de Deus, a vida do reino, a vida dos céus, a salvação. E aí ele fala assim, é semelhante ao fermento que uma mulher, preste atenção, ele fala do reino, ele fala do fermento e ele fala de que uma mulher introduz em 3 medidas de farinhas até que tudo esteja levedado. Então aqui ele começa falando aqui uma outra parábola, destacando o reino dos céus, destacando uma porção de fermento, incrível o poder que o fermento faz, e o poder que o fermento tem e a semelhança. Ele destaca uma mulher e ele destaca 3 medidas de farinha. Então ele vai falar para nós do fermento, do poder do fermento, quem a mulher representa na Bíblia e essas 3 medidas de farinhas, quem pode ser também representadas por elas. Então, essa parábola, ela nos conecta a 3 elementos fundamentais para o nosso crescimento espiritual. A gente não pode esquecer que desde o Antigo Testamento até os dias de Jesus, quando se falava em fermento, Jesus ele usa, né, e o Antigo Testamento também, né, os profetas usavam o fermento como algo ruim, né, como algo que levedasse uma massa, que levedasse um bolo, mas de coisas ruins, né, de coisas que não deveriam levedar, né? Então, desde o Antigo Testamento, eles têm muito cuidado com os pães, porque a simbologia, dentro de uma simbologia bíblica, o fermento, ele representava, né, sujeira, o pecado, a imundície, né, o lado racional, irracional do homem, né, a religião, a religiosidade, o fariseísmo. Então tudo isso tinha como simbologia o fermento como algo ruim, né? Então, e o fermento,
Para quem é boleiro ou boleira, para quem faz bolo, trabalha com fermento ou massas, enfim, a gente sabe que a função do fermento é o quê? É influenciar, né? O fermento, quando ele é jogado, quando ele é colocado, misturado em uma massa, ele influencia aquilo ali. E por isso que Jesus, no Novo Testamento, ele fala dos fermentos dos fariseus. Porque os fariseus, eles influenciavam de uma forma negativa as pessoas. Então eles eram tratados como fermentos, né, que influenciava de uma forma negativa. No Antigo Testamento, a gente vai dar uma olhada lá, deixa eu ver aqui rapidinho, tá? Nós vamos dar uma olhada lá, em Êxodo capítulo 12, versículo 15, eu vou ler aqui para vocês aqui, rapidinho, deixa só eu... Êxodo capítulo 12, versículo 15, a Bíblia diz assim, ó: e o Senhor disse, 7 dias comereis pães asmos. O primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão inchado, levedado, né, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Por quê? Porque o fermento representava impureza, né? E a vida do homem fermentada, ela perde a pureza. Ela perde aquilo que Deus preencheu. Então, Deus, a intenção era banir de uma vez por todas esse fermento, já fazendo uma alusão das coisas que teriam por vir. Não sei se você está entendendo bem. Então ele já estava fazendo uma alusão, uma conexão das coisas que viriam lá na frente, sabe? Que era justamente a contaminação, e a contaminação nos nossos corações. E aí, Deus, ele deixa claro que ao se misturar com esse fermento, o corpo humano, a sua vida, a vida do homem, ele perderia a influência divina, para que a influência carnal falasse mais alto. E é o que acontece no Novo Testamento. Só que Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 12, ele fala assim, ó, dos falsos profetas, que hoje nós vemos que tem muitos. Então, olha só, a profecia que era entregue lá na época dos profetas, elas aconteciam na época de Jesus, e 2000 anos à frente iria acontecer nos nossos dias. E é o que está acontecendo. E Jesus fala aqui, em Mateus 16, versículo 12. Ele fala assim, então, compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E aí, em Mateus 16, 6, Jesus disse, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão. Jesus estava falando justamente de uma forma negativa, só para a gente poder entrar na mensagem do reino. Ele falava de uma forma negativa ali para os seus discípulos ali, e para aqueles que ele estava ensinando, que você tinha que vigiar com o fermento dos fariseus. E eles entenderam que o problema não era o pão, mas o problema era aqueles que estavam ao redor da mesa. Que os fariseus estavam sendo comparados a um fermento que seriam introduzidos através das suas falsos ensinamentos, das suas heresias, né? Então ele estava querendo mostrar para o povo ali que o povo tinha que tomar cuidado com o pão, com o fermento dos fariseus.
né? E aí, olha que interessante que em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Por isso havia separação. Olha, vai fazer os pães asmos, tá? Mas vamos tirar a prática da malícia, a prática da maldade. E a única forma de tirar é afastando aquilo que não presta da nossa realidade. É tirando aquilo que não presta da nossa vida. Isso nos deixa uma alusão, isso nos deixa uma mensagem muito legal, porque a gente precisa aprender a separar a nossa vida. A gente precisa aprender, de certa forma, identificar quando esse fermento ele está levedando a sua massa de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Se é de uma forma negativa, tira o fermento da sua vida. Pastor, eu tenho feito coisas assim que eu não sei se não sabe não está agradando a Deus. É um fermento que você precisa tirar da sua vida. Porque quando o fermento ele ocupa o espaço, né, independentemente se é de uma forma positiva ou negativa, ele está tirando espaço de alguma outra coisa. Então, quando a maldade ela entra no nosso coração, quando a religião entra no nosso coração, a religiosidade ela introduz dentro de si, dentro de nós, alguém vai ter que sair para que ela entre. Não dá para ficar os dois. A Bíblia diz que é impossível você agradar a dois deuses. Então, quando você agrada a um Deus demasiadamente muito bem, o outro se retira. Quando você agrada o outro, aquele que você deveria estar agradando, ele vai se retirar. Ele não vai permanecer. Então, o que acontece? O fermento, ele simbolicamente, ele representa o pecado. Seja lá qual for. Até então, em Êxodo, e Jesus também fala de uma forma negativa, ele está representando o pecado em nossas vidas. Por isso que o tempo todo pede para que haja separação, entende? Só que chega um determinado momento que Jesus ele já faz uma outra alusão do fermento. Ele já faz uma outra comparação. Ele para de falar do fermento como algo ruim e ele começa a introduzir esse fermento dentro da parábola dele como algo bom, algo que possa crescer para o bem, crescer para o seu reino. Porque até então ele falou do grão de mostarda. E o grão de mostarda, nós aprendemos no estudo anterior, que o grão de mostarda ele tinha 3 qualidades. A primeira qualidade é que ele era um grão que, apesar de ser muito pequeno, ele crescia muito. Então, Jesus está falando de um reino expandindo mundialmente, fisicamente. A segunda característica boa do grão de mostarda, que é onde as pessoas elas interpretam o tamanho daquela fé, né? Seja do tamanho, se a tua fé for do tamanho de um grão, e não é do tamanho, é como. Então Jesus ele fala sobre o quê? Que a sua fé precisa crescer, expandir. E a segunda característica do grão de mostarda é quando ele fala que o grão de mostarda é uma semente pequena, porém é forte. Que ao lançar na terra, se ela for queimada ou pisada, ela não vai deixar de germinar, ela não vai deixar de crescer. Então ela é forte. E Jesus estava fazendo uma alusão sobre o quê? Um reino grande, um reino forte, estabelecido na terra, ao mesmo tempo com a nossa fé. Uma fé inabalável, uma fé imbatível, uma fé que, independentemente das circunstâncias, permaneceria firme, porque é uma fé forte. É a qualidade do grão de mostarda, e não o tamanho do grão de mostarda. E o melhor de tudo, que Jesus no final ele pega, e isso é muito interessante para a nossa vida, e aí dentro dessa alusão a gente consegue entender que o grão de mostarda, ele é uma semente que não é híbrida.
ele não se envolve, ele não se mistura, ele não vai crescer no meio de outras sementes. Ele é exclusivo. Olha que lindo. Significa que, em relação à nossa fé precisa ser exclusiva para Deus. Significa que a nossa fé não pode se misturar com a fé que o mundo está nos apresentando. Através de várias ciências, através de várias jogatinas, através de várias modalidades religiosas dentro da igreja. Sabe? O que acontece, irmãos? É até meio polêmico, mas é para ser dito. Eu não posso acreditar, me desculpe você que está do outro lado aí, que uma semente, que uma flor, que um copo d'água, que uma vasilha vá fazer a diferença na minha vida. Vai fazer um milagre na minha vida, vai me trazer a cura. Você entende? Eu preciso acreditar naquele que me conecta a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Eu sou a porta. Eu sou aquele que conecta a terra ao céu. O céu à terra. Eu sou aquele que liga o Wi-Fi do meu pai e coloco você diretamente numa ligação via Wi-Fi com ele. Então a nossa esperança, a nossa fé, ela precisa estar afirmada em Cristo Jesus. E não há outra coisa além de Jesus Cristo. A Bíblia diz que só existe um único mediador. Esse mediador não são os anjos. Esse mediador não é o pão, não é o vinho, o cálice de vinho. Esse mediador, ele não pode ser o óleo da unção. Já falamos sobre o óleo da unção num dos estudos do canais. Vai lá e assiste para você entender. Esse mediador se chama Jesus Cristo. A minha fé precisa estar estabelecida em Cristo. Então, o fato do grão de semente com a qualidade de não ser híbrida significa que você não conecta a sua fé em outras coisas. Não vai dar certo, não vai funcionar. E o reino de Deus, ele não é híbrido, ele não se envolve, ele não se mistura. O reino de Deus é o reino de Deus, o reino dos homens é dos homens, o reino dos céus é o reino dos céus, que é o mesmo do reino de Deus. Então a gente precisa compreender algumas coisas para que a gente não seja pego por esse fermento ruim dos fariseus que Jesus tanto fala. E do pecado do povo lá da terra de Êxodo, que era misturado, né? que se envolviam com as coisas do Egito, com a religião do Egito, com os deuses do Egito. Então, quando Jesus fala, ele cita lá em Mateus, dando a continuidade do grão de mostarda, ele fala da mulher, do fermento e das 3 medidas. Então a gente consegue entender a dimensão desses 3 personagens através de uma revelação. A mulher, ela simboliza a igreja de Cristo. Uma mulher que vai fazer as medidas, vai misturar, né? Vai envolver aquilo tudo. Por que a igreja de Cristo? Porque a igreja de Cristo, junto à palavra de Deus, né? Ela vai ser a mentora, ela vai ser aquela representativa ali que vai fazer o reino estabelecer, o reino crescer, né? É através de você como igreja, é através de mim como uma igreja, de nós como uma igreja, que nós vamos conseguir estender esse fermento bom, misturar esse fermento para que o reino de Deus venha se expandir sobre a terra. É através da sua palavra, é através do seu amor, é através das suas atitudes, é através da sua forma de viver em Cristo. Por isso o papel dessa mulher, dentro da parábola, ele é importante. Porque o papel da igreja nos dias atuais, ele é uma referência dos céus.
Então a gente já começa a perceber a função da mulher. Por que Jesus fala daquela mulher, né? Uma mulher que mexia ali no fermento e separava 3 medidas de farinhas. O fermento, ele representa o reino dos céus ou o reino de Deus, como já foi falado na leitura do versículo bíblico que nós lemos em Mateus, versículo 22. Então ele já fala. E as 3 medidas de farinha, olha que legal, que legal. 1 Tessalonicenses 5:23 fala assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Né? A parábola ali estava falando de um fermento para o crescimento. Um fermento que daria uma vida, né? que iria trazer vida. Né? Já não mais aquele fermento dos fariseus, já não mais aquele fermento do pecado. Né? E todo o vosso espírito, preste atenção, e toda a vossa alma, e todo o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está estabelecendo o reino de Deus, preparando o seu reino, que já faz parte da nossa vida, para a vinda de Jesus Cristo. E essas 3 medidas de farinha, a gente entende que é o corpo, a alma e o espírito do ser humano. Onde o fermento, ele vai ser introduzido, quebrando, cortando, tirando todo o fermento ruim, todo o mal, né? Para que a volta de Jesus, para que quando Jesus voltar, nós estejamos preparados para o seu retorno, para a sua vinda. Porque o reino dos céus já está sendo introduzido dentro de nós. Algumas pessoas, elas perguntam qual é a diferença do reino dos céus para o reino de Deus. Porque Mateus fala muito do reino dos céus, mas Lucas fala do reino de Deus. Então a gente vai entender mais ou menos se existe uma diferença. E a gente vai perceber que não existe a diferença, mas era a forma que eles passaram. Mateus, ele tinha um cuidado, né, de falar do reino de Deus, por isso ele falava reino dos céus, para não causar tanto impacto, entende? Para os judeus. A intenção não era causar impacto. Porém, é um reino teocrático, implantado, onde é governado com justiça sobre um corpo humano corrupto. Então, ou seja, é um reino implantado, o reino de Deus, ou o reino dos céus, implantado, né, onde existe um governo teocrático com justiça no corpo humano. Lucas, ele já mete direto, já dá logo uma paulada, ele já vai e já fala mesmo do reino de Deus. Por quê? Porque naquela época estavam se levantando outras religiões, outros religiosos. Já era uma turma misturada ali com os romanos. Então havia outras religiões. Então Lucas ia e enfiava mesmo a faquinha ali no coração dos religiosos. O objetivo de Lucas era impactar os demais conceitos religiosos daquela época. A intenção dele era assustar, era impactar. Por isso ele já falava reino de Deus, ele não falava reino dos céus. Enquanto Mateus queria poupar os pensamentos, as ideias dos judeus. E aí ele usava o reino dos céus. Então quando a gente fala reino de Deus, reino dos céus, estamos falando basicamente da mesma coisa. Amém? Então vamos lá. Vamos lá para mais um. Agora a gente vai falar aqui do reino escatológico. A maioria das vezes que Jesus ele fala
como nós falamos, ele ensina, ele sempre traz um pedaço escatológico nos seus ensinamentos. Sabe, a gente precisa estar muito preocupado mais com o reino de Deus, com os céus, do que propriamente com a nossa vida terrena. E nós temos falado isso. Existe uma inversão de valores. O povo está trocando o que mais ele deseja na sua vida pelo que ele mais quer no momento. E às vezes nós desejamos algo imparcial, desejamos algo que dure para a vida toda. No caminhar da nossa vida, das nossas estações, a gente acaba invertendo os valores, né? A gente troca o que mais a gente quer para o resto da vida por um prazer momentâneo. Então, esse cuidado Jesus ele queria ter com o seu povo, fazer com que o povo entendesse que os fracassos iam passar, os sucessos iam passar, a fama ia vir, mas ia embora, como a gente vê acontecer com jogadores, atores, atrizes, cantores, né, músicas seculares que vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão, né? Então Jesus ele queria ensinar ao povo que os insucessos eles iam passar, né? As dependências, uma hora você ia sobreviver, mas o reino de Deus ele é eterno. O reino ele não é para hoje, não é para amanhã, não era para ontem, ele é para toda a vida. Então, irmãos, não troque o que é eterno por somente um prazer momentâneo. Não vale a pena. Não vale a pena. Sabe aquela história que o povo fala assim, estou com saudade daquilo que eu não vivi? Eu sinto essa saudade. Saudade de viver algo que eu não vivi. Incrível. Eu tenho essa saudade. Eu tenho essa necessidade de viver. Então, um conselho do seu amigo aqui. Você já conhece a palavra de Deus? Você vive na palavra, vive debaixo da autoridade de Deus. Você é um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. Você é um varão de valores, uma varoa de valores. Então pega essa senha, vem comigo. Não deixe com que o momento tome conta daquilo que é eterno na tua vida. E aí Jesus, voltando lá ao nosso assunto, ele fala escatologicamente. E olha o que a Bíblia diz dentro de uma escatologia. Mateus capítulo 5, versículo 6, fala assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm misericórdias, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Ou esse camarada, ele está zerado do fermento ruim, ou ele já está sendo preenchido do fermento do reino de Deus, do reino dos céus que Jesus tanto fala. Aí diz aqui, ó, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No versículo 10, termina assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, ele narra aqui, cara, um ensino, introduz um ensino do reino dos céus dentro de nós, que foi implantado dentro de nós. Isso se transforma, isso é como se fosse um pano de fundo implantado, um estatuto do reino que foi implantado aqui na terra. Então vamos lá, vamos continuar. Só que o reino que os fariseus aguardavam, esperavam, era um reino de glória, um reino de brilho, um reino de pompa. Era um reino de que eles achavam que o reino dos céus desceriam, sabe, dentro de uma porção mágica, dentro de uma glória, dentro de fogos, artifícios, enfim. E Jesus fala dele mesmo.
Jesus já fala, cara, o reino já está aqui. Não esperem por algo que já foi estabelecido aqui. E Jesus ele fala também da sua segunda vinda. Que o quê? Ele deixaria um estatuto do seu reino, por isso que ele cria um reino que habitasse dentro de nós. Olha o que Lucas 17, versículo 20 diz. Interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele está falando aqui simplesmente do fermento. Ele não vai ser, ele não chegará através de glória, através de grandes festas, através de queimas de fogos de artifício. Ele será manifesto de dentro para fora. Por isso que Jesus ele usa na sua parábola uma mulher que pega uma porção de fermento e mistura em 3 porções de farinha. Porque ele está dizendo que aquilo que vai expandir, a mostarda expandiu de fora para dentro. Era uma árvore que crescia e que cuidava daqueles que estavam debaixo, né? O reino, esse reino, ele vai expandir de dentro para fora. Ele vai trazer conserto, primeiro ele vai trazer uma organização na sua vida espiritual para que ele seja expandido. E aí entra a função do fermento. E aí ele diz no versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus já está entre vós. O reino tem como a sua característica um reino escondido. Algo que os olhos não vão conseguir enxergar, que os ouvidos não vão conseguir ver. Mas ele já está introduzido dentro de nós. Já está no nosso meio, de dentro para fora, a expansão. Por isso, o crescimento em silêncio, como um fermento. O fermento não trabalha fazendo barulho, explodindo ou implodindo. Ele cresce naturalmente, depois que ele é misturado na massa, em silêncio. E aí nós vamos ver mais algumas coisas interessantes. Em Salmos 103, 19, a Bíblia diz assim, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre a terra. O que Jesus estava querendo dizer? Que o propósito do reino é expandir. Através de quê? Da sua glória, através do seu sacrifício de cruz, através do Filho de Deus que morreu por mim e morreu por você. Esse é um reino que não tem aparência, mas é um reino, como diz em Salmos 103, que será um reino dominante. Um reino que já está acima de todos os reinos. Então, o fermento, quando Jesus fala do fermento, ele está querendo mostrar que o fermento são pequenos começos com grandes resultados. São pequenas porções que vão trazer grandes resultados. Incrível como Jesus ele muda. Ele muda a sua forma de ensino. Ele usa o fermento mal para aquilo que é mal, mas ele também diz que o fermento pode ser bom. Quando ele é bem utilizado, quando ele é utilizado de uma maneira correta. Ele pode ser bom sim. Tá? E aí, esse fermento, ele levará o homem a uma mudança radical. Cara, a gente precisa entender que uma vida com Jesus não dá para ser de qualquer jeito, né? Ou você muda radicalmente, ou seus sacrifícios serão em vão. Se é que há sacrifício. Entende? Aí olha aqui que coisa linda aqui. Pequenos começos com grandes resultados.
A semente, ela se referia ao crescimento exterior, à expansão do reino. E o fermento se refere ao crescimento interior, ao crescimento de dentro para fora. Você consegue compreender isso? Você está comigo nessa tarde? Então, a mulher, ela representa a igreja, tá? Que é o quê? É a execução, a atitude, a natureza do homem em ação. A igreja é que executa, é que tem atitude e é que trabalha a natureza do homem em ação. O fermento é o reino de Deus, ou o reino dos céus. É aquilo que o quê? Influencia, dá vida, aquilo que não tem vida. Porque a farinha sem fermento não é nada. Vocês concordam comigo? Então o fermento, ela influencia, né? Ela traz à vida aquilo que não tem vida, aquilo que não tem como, tá? Ele é uma levedura. O fermento, ele é um fungo. Ele leveda a massa. Ele é algo vivo. Colocou numa massa, ele dá vida. O fermento também, ele é valente. Porque independentemente da quantidade da farinha, isso é muito legal, ele vai influenciar aquela farinha. Mais cedo ou mais tarde, ele vai influenciar, ele vai fazer aquela farinha crescer. Porém, o fermento, meus amigos, minhas amigas, ele precisa ser ativado. É como o Espírito Santo, quando nós decidimos deixar ele gerenciar a nossa vida. Ele ativa dentro de nós, ele trabalha dentro de nós. E por que como o Espírito Santo? Porque o fermento, apesar de ser uma matéria, um fungo, que dá resultado, ele sozinho também ele não consegue. O fermento, para que ele possa trabalhar com evidência, crescer, dar vida, ele precisa da água. É necessário que naquele fermento seja colocado um pouquinho de água, para que ele possa vir dar vida, para que ele possa crescer. Então, o reino dos céus, né, que é o que está introduzido já dentro de nós, é através do Espírito Santo de Deus. É a água que Jesus fala em diversas vezes, que correrão rios de águas vivas dentro de nós. Amém? Amém? As 3 medidas de farinha, nós colocamos assim, corpo, alma e espírito. Ele não tem vida. E a farinha nunca vai conseguir influenciar o fermento. Assim como o corpo, alma e espírito nunca irá conseguir influenciar o reino dos céus. O corpo, alma e espírito serão influenciados, receberão vidas através do reino dos céus. Deu para a gente entender um pouquinho aí essa questão toda? Por que Jesus ele faz essa junção, né, dessa matéria, farinha da mulher e do fermento para o seu reino? Porque essa parábola, ela deixa clara e evidente, né, que o reino dos céus, ele vai nos trazer o crescimento de dentro para fora. E que a mulher, é ela que vai introduzir como igreja esse fermento no corpo, na mente, na alma, no espírito do homem. E deu para a gente entender também, essa é até uma pergunta que eu te faço, que o fermento, ele nos dá vida, ele nos influencia, ele influencia a massa, ele nos dá vida e nos faz gerar vidas. Na verdade, é que o cristão, ele nunca poderá ser influenciado pelo mundo, porque o reino, ele invade, ele transforma os corações e ele altera a massa. O fermento dentro da massa, ele é invisível. Aparentemente, é algo invisível. Você não enxerga o fermento, você enxerga a massa. Mas o resultado
ele é visível. É como o reino de Deus. Ele é invisível, que tem poder de virar visível, de ficar visível através das suas igrejas, da mulher, com as suas obras, com o seu amor e com a sua fé. Então, aquilo que é invisível, aquilo que não tem aparência, se torna importante para nós, porque nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que esperamos, porque nós acreditamos. Então, meu querido, minha querida, permita-se a entender que Jesus, ele quer tratar a sua igreja, o seu coração, ele quer te preparar, porque a vinda dele é notória e ele está retornando. Por mais que a gente espere por mais um tempo, por mais que a gente escute isso a vida toda, mas ele está vindo. E ele está preparando a sua igreja para recebê-lo como noivo. E para isso, precisamos estabelecer o reino de Deus dentro de nós. Amém? Espero ter ajudado a vocês com esse vídeo. É nosso segundo estudo da série Conectando as Parábolas ao Reino de Deus. Deus abençoe a vocês e até a próxima.